Vocês sabem como eu adoro livros que me tiram da minha zona de conforto, que me botam pra pensar e que me deixam um pouquinho angustiada ali enquanto eu tô lendo. Imagina como é que eu fiquei depois de ler Boa Noite, da Pan, e Bom Dia, Verônica, da Andrea Kilmore. Oi gente, eu sou a Yara, esse é o Conto Encanto e nós estamos aí nessa reta final do Mulheres pra Ler 2017. Esse ano no projeto a gente conversou muito sobre representatividade, sobre estereótipo, sobre princesa, sobre como não tem nada errado em você ser princesa, mas e quando o livro foge totalmente de um cenário Felizes para Sempre? Como é que a gente fica diante de livros com assuntos um pouco mais pesadinhos, vamos dizer assim? Ano passado, aqui no Conto Encanto, eu fiz um especial com 3 vídeos falando sobre O Último Adeus, esse livro incrível da Cynthia Hand. E em um desses vídeos eu falava sobre a importância da gente ter esses assuntos pesados presentes na literatura. No caso do Último Adeus era depressão e suicídio, mas quando a gente fala sobre violência contra a mulher, não pode ser diferente. A literatura tem que continuar prestando esse papel super importante para nós. Ainda bem que nós temos autoras sensacionais que já estão fazendo isso. De acordo com a ONU, o Brasil ocupa a 5ª colocação no ranking mundial de homicídios contra a mulher. Esse estudo pegou como base os dados de 2013 do Ministério da Saúde e apontou que a violência familiar e domiciliar é a principal e a mais letal quando o assunto é violência contra a mulher aqui no nosso país. Resumindo, a cada 7 homicídios contra mulheres aqui no Brasil, 4 foram praticados por pessoas próximas da vítima. O mapa da violência de 2015 também mostrou que mortes violentas contra mulheres negras aumentou 54% nos últimos 10 anos. Isso, gente, é dado, não sou eu que estou falando isso, é estudos e organizações muito maiores do que eu que está falando isso. Então, se esse tipo de informação não chega até você através de jornal, revista, novela, televisão, rádio, é muito importante que a gente tenha um pouquinho disso retratado na literatura. Um dos livros que a gente pode citar como exemplo que já estão retratando essa mulher violentada no Brasil é Bom Dia, Verônica. Esse livro se passa em São Paulo e conta a história da Marta Campos e da Janete Brandão. A Marta é uma mulher que se suicidou no Departamento de Polícia de São Paulo após passar por um relacionamento totalmente abusivo, totalmente fora do juízo. E a Janete Brandão é uma mulher que liga pro Departamento de Polícia para falar que o marido dela assassina mulheres e que ela tá num relacionamento completamente violento. A peça-chave entre essas duas mulheres vai ser a Verônica, que é essa secretária, que na verdade é uma policial, mas ela tá ali como secretária, e ela que vai investigar esses crimes, e ela é a pessoa que vai dar ouvidos a essas mulheres, que vai sentar e vai ouvir e vai procurar entender qual é a história delas. É um livro fofucho? Já deu pra perceber que não é, né? Mas a gente ter uma história desse porte, com essas personagens, com esse cenário, lançado por uma editora como a Dark Side Books, uma editora grande no Brasil, é muito, muito, muito importante. A gente tem um livro que trata sobre relacionamentos abusivos e destrutivos, num país onde 26% das mulheres que confessam sofrer violência doméstica ainda estão junto com seus parceiros, é muito importante. Agora vamos para mais uma chuvinha de números aí. No último carnaval, esse de 2017 mesmo, a cada 4 minutos uma mulher foi agredida no Rio de Janeiro. De acordo com o balanço divulgado pelo Ligue 180, só no primeiro semestre de 2015 foram feitos 32 mil atendimentos a mulheres. Isso dá mais ou menos 170 ligações por dia para denunciar violência contra a mulher. Hoje, a cada 11 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil, mas 34% da população acredita que se a mulher se dá ao respeito, isso não aconteceria. 70% dos casos de estupro são cometidos por pessoas próximas da vítima e 85% das mulheres no Brasil sentem medo de sofrer alguma violência sexual. Nesse cenário nada tranquilo, de medo constante de sofrer algum tipo de violência, livros como o da Pan Gonçalves, Boa Noite, trazem a mesma questão do medo da violência sexual de uma forma completamente delicada, completamente conversada, informal e de uma forma muito, muito, muito sensacional. A Carol do Elefante Literário já falou sobre esse livro aqui numa resenha que tá muito legal, eu vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem, mas o livro traz a história dessa menina que começou a ir pra faculdade, saiu da casa dos pais, achou uma república muito maneira para morar e logo no primeiro ano da faculdade ela se depara com uma super polêmica envolvendo drogas e abuso sexual de mulheres.
É um livro jovem adulto, retrata muito bem essa realidade de quem está saindo da casa dos pais agora, buscando o início aí de uma carreira, o início de uma profissão, e retrata muito bem o medo constante e o silêncio das vítimas de violência sexual. Tudo isso sem deixar de lado personagens incríveis, situações engraçadas, um romance legal e um desfecho que é sim alegre e divertido, mesmo tendo assuntos tão pesadinhos no meio da história. Livros como o da Andrea Kilmore, da Pan Gonçalves e de tantas outras autoras nacionais que retratam o cenário brasileiro de violência contra a mulher são livros importantes para um senhor caceta. Fazer um vídeo desse falando sobre violência e jogando esses dados na roda não é fácil, não é simples, mas eu não tô fazendo isso pra jogar nada na cara de ninguém. É importante a gente ter acesso a esse tipo de informação pra gente saber que não é mimimi e que não é porque não acontece com a gente que não acontece, ponto. E é importante que a gente encontre um pouquinho dessa informação nessa literatura que tá totalmente acessível pra gente. Nesses livros que estão nas listas dos mais vendidos, que estão muito bem popularizados, que estão sendo falados. Essa é uma mudança muito importante. É legal que a gente leia essas personagens, que a gente conheça essas mulheres fictícias e que a gente sinta empatia com elas, que a gente pense que isso acontece, que isso é real, que isso tem um pontinho assim, ó, que por mais que a história é de ficção, todas essas histórias de violência contra a mulher têm um pezinho na realidade. É importante que homens e mulheres leiam livros como Bom Dia Verônica e como Boa Noite e reconheçam a realidade dessas páginas. E quem sabe termine o livro e vão pro Google dar uma pesquisada, vão buscar mais informação, cause reflexão, para pensar, para ter senso crítico e principalmente que saiam mudados, que saiam com um pensamento diferente depois de ler um livro desse. A gente falou tanto aqui no Mulheres para Ler sobre representatividade, sobre quebra de estereótipos, e eu queria colocar aqui, jogar assim, ó, a ideia de que ter os assuntos tensos, ter mulheres escrevendo sobre mulheres, vivendo situações que mulheres vivem em nosso país, também é algo que a gente deve procurar e que a gente deve querer. São livros perigosos para quem já sofreu algum tipo de violência, porque são gatilhos ali de lembranças e sensações e sentimentos que não são legais. Então, editoras, tentem colocar nessas edições esse aviso de que esse livro pode conter esse tipo de conteúdo. Para quem sofreu com isso já tá ligado, já tá sabendo se preparar um pouquinho antes de ler, e isso é importante também. Mas são livros que precisam estar presentes tanto na livraria, quanto na editora, quanto dentro da nossa casa. Quanto mais esse tipo de informação chegar até nós, mais a gente vai conhecer sobre esse assunto e menos às cegas a gente vai ficar. Me deixa aqui nos comentários quais outras autoras também trazem livros com essa realidade difícil de ser encarada, mas que precisa ser encarada. Se você sabe de alguma, deixa aí, recomenda aí pra galera. Não se esquece de participar do sorteio do Mulheres pra Ler que tá rolando esse ano, então o link tá aqui na descrição pra você participar. Todos os links que eu usei pra fazer a pesquisa pra esse vídeo também estão aqui na descrição, se vocês quiserem ler esses artigos e saber mais e se informar um pouquinho melhor, tá tudo aqui embaixo. Siga o Conto Encanto nas redes sociais e a gente se vê por aí. Beijos e tchau!